E, cara, pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta aqui, ou bater um papo aqui, um pequeno debate sobre o filme Coringa. Você chegou a assistir esse filme? Assisti. O que você achou? Você gostou? Gostei. Filme interessante, né? É. Bom, o filme te dá algumas interpretações sobre, de algumas formas, né, o processo de formação de um criminoso, em teoria, né? Pelo menos isso é o que eu enxergo ali. O filme abre um debate nessa linha, né? Se o criminoso ele se transforma, devolvendo para a sociedade o que a sociedade deu para ele, ou se o criminoso já é o criminoso em potencial. Porque isso fica realmente muito aberto. É um debate que o próprio diretor não quis fechar. O diretor do filme não quis fechar, ele só abriu. E eu queria saber a sua visão, cara, sobre o filme, né? O que você acha disso? Da forma que ele se transforma ali em criminoso, né? O Vitor tá querendo me colocar numa saia justa aqui. Não, eu também tô colocando... Lembrando que assim, a gente tá debatendo um filme. Sim, né? sim. Brincadeiras à parte, né? Eu assisti uma resenha, uma discussão sobre, que até fala, né, que o artista que representou ele falou que no filme ele não se afirma que foi um produto do meio onde ele viveu. Uhum. Então, existem pesquisas que dizem que essa questão, que o criminoso vai ser um efeito do meio, e existem outras que dizem que não. Então nós temos duas vertentes. E aí eu vou voltar lá para a pergunta anterior, da gente analisar o contexto. Uhum. Então a gente às vezes pode pegar duas pessoas que vivem no mesmo contexto, e uma parte para esse lado e a outra parte para um outro lado que não é ilícito. Uhum. O que justifica isso? Então, a gente conversando mais cedo, a gente estava falando sobre a influência da família, a influência do contexto. Então, a gente é produto daquilo que a gente viveu a vida toda. Sim. Só que aí a gente tem o efeito do biológico, daquilo que a gente herdou. Sim. E aí, dizer que um criminoso é produto de uma sociedade relapsa, que faltou alguma coisa nessa formação, pode ser que sim. Ou então, ele virou assim porque ele quis ter um status social. Também pode ser. Sim. Porque a gente vê situações em que pessoas vêm de dificuldades, de uma vida mais dificultosa, e se tornam um criminoso, e pessoas que você olha e tem uma vida mais adequada, que vem de família mais estruturada, e também. Sim. E aí não tem como você fechar um pensamento disso aí. Tem estudos, inclusive, feitos com gêmeos congênitos que nasceram na mesma casa, no mesmo lugar, viveram no mesmo lugar e, por exemplo, um virou médico e o outro virou criminoso. Sim. Né? São dados que realmente eu acho que a escolha do próprio diretor do filme foi interessante. Só abrem um debate, né? Sim, Então, é um assunto a ser discutido. É um assunto a ser discutido, legal, Vão ter diversas formas de você pensar isso aí. Só que aí você vai ter que pensar caso a caso. Seria o mais ideal, isso. O mais sensato. E aí a gente não tá falando aqui de legalidade, de forma jurídica. Tá? A gente não tá falando disso. Tá falando do Coringa só. Isso, só do filme. E aí fica difícil você fechar um raciocínio. Uhum. Mas existem essas possibilidades. Sim, tanto para um lado... tanto que no filme o que a gente vê? A gente vê que ele é agredido, que ele é rejeitado em alguns momentos. Mas também tem a questão genética orgânica dele ali. E aí entra a questão orgânica. Olha quantos fatores podem influenciar isso aí. Sim. Tem algumas teorias que falam sobre, por exemplo, o ambiente criminogênito e a gene criminológica, né? A pessoa pode ter uma predisposição. Predisposição, existe ali o gene do crime? Não, mas existem algumas assinaturas genéticas no seu DNA, como, por exemplo, a ansiedade já pode ser observada no DNA, alguns tipos de transtornos. Não que isso, o cara vai virar um criminoso. Não, mas aí, como você falou, você pega um caso onde o cara tem uma predisposição de ansiedade, de impulsividade, de emocionalmente instável. Sim. No código genético e está no ambiente criminogênico. E aí talvez o cara passe por uma oportunidade criminológica e talvez concretize em alguma coisa. Quando a gente vai falar de psicologia de grupos, a gente sabe que o grupo influencia muito o indivíduo. Estímulo discriminativo. E aí? Tem isso também. Qual é esse grupo Sim. que você está inserido? Às vezes as pessoas fazem as coisas só para participarem do grupo. Isso é muito característico do ser humano. Querer participar de algum grupo.
Sim. E aí, às vezes, você vai fazer coisas que talvez você nem queria, simplesmente para se sentir pertencente àquele grupo. Sim. Pode ser? Pode ser acontecer, também. né? Sim. Tanto pro bem quanto pro mal. A pessoa que pode escolher, vamos dizer assim, né? A gente tem pesquisas que mostram, você pode falar com muito mais propriedade que eu, até que ponto é o livre-arbítrio e até que ponto não é o livre-arbítrio. Falando, Sim. por exemplo, de transtorno de personalidade antissocial, gera-se uma discussão enorme, porque até que ponto, não estou aqui para passar pano, nem para justificar, nem para criticar, só estou levantando um dado. Até que ponto é culpa de uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial entrar no delito? Porque a gente está falando de alguns casos onde essas pessoas, por exemplo, isso com pesquisas mesmo, não conseguem identificar uma expressão de dor. Então imagina que uma pessoa não sabe quando outra está sentindo dor. E aí a pessoa é dotada de ausência de empatia. Eu ia falar, tamanha falta de empatia que não sente. E aí fica uma discussão. Se ele não sente, ele é putável, inimputável, Então. enfim. Aí fica uma discussão.